Amém, queridos irmãos, louvado seja Deus pelas vossas vidas. Que bom termos esse tempo, esse momento para nós compartilhar uma porção das verdades sagradas. Pegaremos assim um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus deixou de ensinamento. E o meu sentimento de compartilhar com vocês nessa semana é a respeito do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o sermão do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de João. Interessante quando se fala nesse Evangelho, que o Senhor Jesus está vindo de uma situação do capítulo 4, onde ele foi tentado, né? Vocês conhecem a história do Evangelho de Mateus, vai contar toda a história do Senhor Jesus. Ele se manifesta, ele é batizado, né, no início do Evangelho, e quando chega no capítulo 4, ele é tentado pelo diabo, ele vence o inimigo pela palavra, né? Mas quando chega no capítulo 5, o Senhor Jesus vai trazer a sua fala aos seus discípulos. E é interessante a gente observar que o Senhor Jesus, ele está se preparando para começar um grande reino, para começar uma grande atividade. Eu creio que tanto eu quanto você, quando temos alguma coisa que fazer, né, você vai preparar um trabalho, construir uma casa, não importa o que você vai fazer, você precisa de ajudante, você precisa de pessoal, você precisa de alguém estar com você. Então Jesus agora ia anunciar o seu reino e ele precisava de pessoa do lado dele. Então ele passa a chamar. Então ele faz a primeira convocação àqueles 12 discípulos, que vocês conhecem bem, os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E agora ele convoca eles, ele chama eles e ele vai trazer um ensinamento para eles ali no Sermão do Monte. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando eu e você, como discípulo, somos chamados, somos convocados e nós nos prostramos aos pés do Senhor. A Bíblia conta aqui que Jesus, ele no capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de Mateus, fala assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou os seus discípulos. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a multidão vem, mas somente os discípulos se aproximam do Senhor. E Jesus, como um rabino, ele senta, e quando o rabino sentava para ensinar, ele abria o seu coração. Ele falava tudo que estava ali dentro. Então Jesus, ele começa a dar o seu ensinamento e a gente aprende com isso. Eu aprendo com isso. Essas verdades sagradas, são 110 versículos a partir de agora, que ele vai nos ensinar essas maravilhas da palavra de Deus. E eu quero estar compartilhando com você nesse tempo a respeito destas verdades. E ele começa a falar assim quando ele chega e chega próximo. E eu aprendo assim algumas verdades, eu quero compartilhar com você. E a gente tem que entender esse se aproximar. Que eu e você possamos, né, entender que não devemos ser só discípulos junto com a multidão. Nós temos que pertencer a esse círculo próximo do Senhor, aos 12, aqueles que fará a grande missão, aqueles que vão proclamar a palavra, aquilo que Pedro fez, aquilo que Mateus vai fazer a partir de agora, porque Jesus traz eles bem pertinho. E a pergunta que se faz a mim e a você: que tipo de discípulo nós somos? Nós pertencemos aos 12? Ou nós pertencemos à multidão que fica no pé do monte? Jesus vai ensinar a partir de agora, e esse não é o único discurso dele. Ele tem outros sermões, outros discursos em outros montes, que não vamos aqui falar sobre isso agora, mas a respeito dessa frasezinha, pobre de espírito. As bem-aventuranças que ele começa a falar, são 9 bem-aventuranças que ele fala a partir de agora, mas eu queria assim compartilhar com você como medidas homeopáticas, como conta-gota de Deus, cada dia um pouquinho, cada semana um pouquinho, e eu queria que você ficasse com a gente, para que nós possamos, né, assim, destrinchar, ruminar, exaurir esses textos sagrados. Então, amado, você que está me vendo nesse momento, a pergunta que se faz: você pertence à multidão de pé de monte? Ou você pertence ao ciclo dos 12, aqueles que sentam aos pés do mestre? Essa é a convocação que ele faz. O texto fala assim, ó: ele assentou-se e aproximou os seus discípulos. Então a gente começa a aprender a respeito desse verbo, essa aproximação, que nós não podemos ficar longe, temos que se aproximar. E Jesus assentou, ele não usou um púlpito que nós conhecemos hoje, quando um professor fica de pé ensinando numa faculdade, numa sala de aula, ou talvez usando um púlpito. Quando o rabino sentava, o rabino abria o seu coração.
E Jesus vai trazer os grandes ensinamentos, as grandes verdades. Ele vai falar a respeito, a partir desse momento, ele fala a respeito, por exemplo, do que é oferta, o que é jejum, o que é amar o próximo, né? Todas essas questões a respeito da hipocrisia, a respeito da falsidade e tantas outras verdades que ele vai trazer. Mas as bem-aventuranças, quando ele fala, quer dizer assim, você pode ser mais do que feliz. O que é ser mais do que feliz? E essa felicidade que ele vai trazer é uma felicidade que você não perde, uma felicidade que não depende das questões externas, não depende do vento, da chuva, da política, do dinheiro, não. Essa felicidade é algo que mora dentro de nós e não sai de nós. Lá em João capítulo 16, versículo 22, o Senhor Jesus falou a respeito de uma felicidade que a gente não perde, uma felicidade que não é roubada, uma felicidade que não é tirada, uma felicidade que não é transferida, é uma felicidade que mora dentro de nós. Então veja bem, para que nós possamos entender bem esses textos, né? E ele vai falar a respeito desse pobre de espírito, e eu gostaria de estar avançando contigo para a gente entender a respeito desse sermão. O Senhor Jesus, que tinha sido tentado recentemente no capítulo 4, agora ele convoca os seus 12, e esses 12 vai convocar outros. Ele começa com 12, depois tem 70, depois tem 120, depois tem 3.000, e o texto fala que os sinais seguiriam aos que crescem. Então você que está nesse momento aqui junto comigo nesta palavra, que eu e você possamos aprender estas verdades, que nós possamos nos aproximar do Mestre, ficar perto do Mestre. Ele é o nosso pastor. A Bíblia fala em Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. O pastor te conduz, o pastor te guia, o pastor não deixa você comer capim seco, o pastor te vai levar para as veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor vai virar o ventilador para o teu lado quando a alma estiver pegando fogo. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer. Ele começa a chamar os seus 12. Ele vai chamar o Pedro, vai chamar o André, vai chamar o Felipe, vai chamar o João, mas infelizmente Judas vem junto. Então a gente aprende que mesmo no meio dos 12 tem essa pessoa que rejeita, essa pessoa que não quer. Por mais que o Senhor Jesus deu a mesma chance para os 12, mas o Judas vai se perder lá no final da carreira. Ao contrário de Judas, você vê pessoas como Mateus que se dedica. O Mateus, ele vai ser organizado, ele vai preparar para nós esse evangelho totalmente organizado, e ele vai mostrar para nós esse sermão abençoado. Amados, isso aqui não é só um discurso qualquer. Isso aqui é a carta magna, o extrato do grande sermão. Isso aqui é a grande constituição. Isso aqui é a base para aqueles que vão avançar, para aqueles que vão ganhar o reino. Ele fala, gente, olha, o reino de Deus é semelhante, ou então, o reino é assim. E ele começa a falar a respeito de oração. Quando você for orar, ore assim: venha a nós o teu reino. É desse reino que está falando. Então hoje aqui é só uma introdução destas grandes verdades, mas eu queria deixar contigo assim, como a caráter de semear pensamentos, para que eu e você pudéssemos entender que nós devemos participar deste grupo. Mas de qual grupo que nós participamos? Nós somos de pé de monte, de multidão, ou nós pertencemos a esse grupo especial, esse grupo abençoado? O Pedrão que estava ali junto, um pescador totalmente rústico, aí você vê anos depois ele escrevendo 2 cartas maravilhosa. Ele fala sobre humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Por que ele falou isso? Porque ele aprendeu com o Senhor Jesus a respeito de ser pobre de espírito, esse homem humilde. Pedro aprendeu, apesar que na caminhada dele, Pedro foi arrogante igual, Pedro foi presunçoso igual, mas aprendeu a lição. Que eu e você possamos aprender, entender, compreender, e que o grande amor de Deus, sabe, o Espírito Santo possa inculcar em nós, nos ensinar, nos corrigir, nos direcionar, no nome do Senhor Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu e o teu coração em Cristo Jesus. Amém.